Olá pessoal, estamos iniciando a nossa aula de álgebra linear e cálculo vetorial. O tema da nossa aula é autovalores e autovetores. Então, nós vamos de início estudar aí o conceito, tá, de autovalor. Então, dada uma transformação linear de um espaço vetorial nele mesmo, então, nós temos uma transformação T de V no próprio espaço vetorial V. Então, nós caímos aí numa pergunta. Quais são os vetores V pertencentes ao espaço vetorial V, tais que T de V é igual a V? Então, nesse caso aqui, nós temos que V é um vetor chamado vetor fixo. Então, nesse caso, nós vamos procurar os vetores que são levados em um múltiplo de si mesmo, isto é, nós vamos procurar um vetor V pertencente ao espaço vetorial V e um escalar lambda pertencente aos reais, tais que T de V, que é essa transformação que leva os vetores do espaço vetorial V, tá? No próprio espaço vetorial V aqui, tá? Só que multiplicados por este escalar lambda, onde T de V tem a mesma direção que V. Então, se o lambda for positivo, por exemplo, ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do vetor V, tá? Se o lambda for maior que 0 e menor que 1, nós vamos ter uma contração do vetor V. E se lambda for maior que 1, aí vai ocorrer uma expansão, tá, do vetor V. Nós já vimos essas formas de transformações aí do vetor, tá? A contração e expansão. O escalar lambda, ele é chamado autovalor, ou valor característico da transformação T. E o vetor V, ele é chamado de autovetor, ou vetor característico da transformação linear T. Então, nós temos, nesse caso, dado uma matriz quadrada A de ordem n, entende-se por autovalor e autovetor da matriz A, o autovalor e o autovetor da transformação linear, que é essa transformação em relação à matriz A, né, é a T de A, do espaço vetorial n, tá, Rn, até um outro espaço vetorial Rn. Então, são os mesmos espaços vetoriais aqui, tá? É o mesmo espaço vetorial. Isso associado à matriz A em relação à base canônica do espaço N, Rn, tá ok? Isso é T de A, tá? A transformação em relação à matriz A em um vetor V, ele é igual a A vezes V. Então, nós temos essa representação aqui. Isso nós estamos referindo, tá, aos autovalores e autovetores de uma matriz. Então, dessa forma, nós vamos procurar lambda e V, tá? Lambda é um escalar e V que é o vetor, tais que A vezes V, porque nós queremos T de A não é igual a lambda V, só que T de A é igual também a A vezes V. Então, nós substituímos no lugar do T de A aqui de V é igual a AV, tá? AV é igual a lambda V. Nós devemos atentar também para o valor de V, tá? O V ele é diferente de zero. Então, não existe o vetor. Nesse caso, nós não fazemos a aplicação, tá, do vetor nulo nesta fórmula. Então, assim, nós vamos agora
ao estudo do polinômio característico, tá? Então, nós temos aqui que A vezes V, a matriz A multiplicada pelo vetor, isso tem que ser igual a o escalar multiplicado pelo vetor V. Então, AV é igual lambda vezes I vezes V. O que se refere a esse I? Esse I aqui é a matriz identidade. A matriz identidade é aquela matriz cuja diagonal principal dela é composta pelo valor unitário, ou seja, por valores iguais a 1. Tá? Todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1. E os demais valores são iguais a 0. Tá ok? Então, por que multiplicamos aqui pela identidade? Porque a identidade é o elemento neutro, a matriz de identidade é o elemento neutro, tá? Da multiplicação. Então, não vai alterar. Lambda aqui é igual a lambda vezes a identidade. Então, não altera o valor. Então, A vezes V menos, nós passamos esse lambda vezes I vezes V para o primeiro membro, né? Então, troca o sinal. AV menos lambda vezes I multiplicado por V tem que ser igual a 0. Então, olhem bem. A menos lambda I multiplicado por V é igual a 0. Nós colocamos aqui em evidência, tá? O vetor V. Olhem bem, ele está multiplicado tanto aqui na primeira parcela quanto na segunda parcela aqui, tá? Do primeiro membro aqui dessa equação. Então, A menos lambda I vezes V é igual a 0. Se nós aplicarmos o determinante aí para facilitar o cálculo, tá? Nós vamos chegar a um escalar, né? Que o polinômio ele tem que ser composto aqui no caso, tá? Por valores, por escalares, tá ok? E isso sempre igual a 0. Então, o determinante de A menos lambda I, tá? Multiplicado por V tem que ser igual a 0. E aí nós temos o polinômio característico, tá? No caso aqui, a nossa incógnita aqui é o lambda, tá? Então, P de lambda é igual ao determinante de A menos lambda vezes a matriz identidade, isso multiplicado por V, e isso tudo tem que ser igual a 0. Então, aqui nós vamos chegar aqui num polinômio, tá? O grau desse polinômio vai variar, tá? De acordo com o tamanho da matriz, ou a ordem da matriz, tá? Que nós nos referimos. Então, aqui nós temos um exemplo, tá? Autovalores aqui, autovetores. Encontre os autovalores e os autovetores associados à matriz. Então, nós temos aqui a matriz A igual a menos 3, menos 1, 4 e 2. E nós vamos encontrar quais são os autovalores. Isso é a primeira coisa que nós vamos fazer. Só que, para encontrar os autovalores, nós devemos utilizar a fórmula do polinômio característico, tá? Então, nós temos que um P de lambda é igual ao determinante de A da matriz A menos lambda vezes I. Isso é igual ao determinante, nós vamos substituir o A aqui pela matriz, né, que é menos 3, 4, menos 1 e 2, menos o lambda, que é um escalar, multiplicado pela matriz identidade de ordem 2. Nós vamos utilizar de ordem 2 porque a matriz A também é de ordem 2. Tá? É uma matriz 2 por 2. Então, a matriz identidade é aquela que tem a diagonal, tá? Principal, composta por elementos iguais a 1. Tá? Então, 1 em 1 aqui, né? E os demais elementos aqui são nulos. Então, nós temos que o determinante, tá? Nós vamos fazer aqui a subtração, tá? Primeiramente, nós vamos fazer a multiplicação aqui, ó, tá? Lambda vezes 1 da lambda, né? Então vai ficar menos 3 menos lambda. Por isso que apareceu aqui menos 3 menos lambda. Depois 4
menos lambda vezes zero. Então, ó, lambda vezes zero dá 0. 4 menos 0 dá 4. Depois, 1 menos lambda vezes 0. Lambda vezes 0 dá 0. Então, vai ficar menos 1 menos 0. No caso, vai ser igual a menos 1. E depois, 2 menos lambda vezes 1. Então, olhem bem. Menos lambda vezes 1 dá menos lambda. Então, vai ficar 2 menos lambda. Nós temos aqui o valor. Agora, nós vamos calcular o determinante desta matriz aqui, que é igual a... Então, lembra que é o determinante de uma matriz de ordem 2, que é 2 por 2. Nós vamos multiplicar a diagonal, os elementos da diagonal principal, e subtrair a multiplicação pela multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, vai ficar menos 3 menos lambda, vezes 2 menos lambda, mais, por quê? Menos 1 vezes 4. Então, e tem um menos, né, que nós subtraímos, vai ter o jogo de sinal. Então, vai ficar menos 1 vezes 4, que vai dar mais 4. Então, fazendo aqui a distributiva, 3 vezes 2, menos 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 3 vezes menos lambda vai ficar mais 3 lambda. Menos lambda vezes 2, menos 2 lambda. E menos lambda vezes menos lambda, que vai ficar mais lambda elevado ao quadrado. E mais 4. Juntando os termos semelhantes, nós temos, isso vai ser igual a lambda elevado ao quadrado. Depois, 3 lambda menos 2 lambda, vai ficar mais lambda. E menos 6 mais 4 vai dar menos 2. Então, aqui nós chegamos num polinômio, tá? Um polinômio do segundo grau, ó, que é a ordem, tá? O grau do polinômio é igual à ordem da matriz, tá? Que é 2 por 2 aqui. Se fosse uma matriz 3 por 3, daria um polinômio característico do terceiro grau. Então, nós temos aqui que, como o polinômio tem que ser igual a zero, o P de lambda, então nós temos que o P de lambda é igual a lambda ao quadrado mais lambda menos 2, que tem que ser igual a zero. Então, isso dá uma equação do segundo grau, nós resolvemos aí pela fórmula de Bhaskara, e nós vamos obter o valor lambda igual a 1, ou lambda igual a menos 2. Então, nós temos dois autovalores, tá, associados a esta matriz A. Então, portanto, os autovalores são lambda igual a 1 ou lambda igual a menos 2. Agora, nós vamos calcular os autovetores associados àqueles autovalores. Então, primeiramente, nós temos lambda igual a 1. Tá? Nós vamos calcular os autovalores para lambda igual a 1, para o autovetor igual a 1. Então, nós vamos utilizar essa fórmula. Então, a matriz A multiplicado pelo vetor V tem que ser igual ao escalar lambda multiplicado pelo vetor V. Tá? Esse vetor V ele tem que ser igual ao vetor coluna para fazer o produto aqui pela matriz de ordem 2. Tá? Então, o V, ele, como nós temos uma matriz 2 por 2, tá? Então, o número de colunas, o número de linhas desse vetor coluna, ele tem que ser igual ao número de colunas da matriz A. Então, olhem bem, ó, menos 3 vezes a x, tá? Nós vamos fazer aquele produto linha vezes coluna. E isso tem que ser igual a 1, que é o lambda, tá? Vezes o próprio vetor V, que é o V aqui no caso, ele é representado pelas variáveis ou pelas coordenadas x e y. Então, nós fazemos aí linha vezes coluna. Então, vai ficar menos 3 vezes x, vai ficar menos 3x, mais 4 vezes y. Depois, menos 1 vezes x, que vai ficar menos x, mais 2 vezes y. Isso tem que ser igual a 1 vezes o próprio vetor xy, vai dar o próprio vetor xy. Agora, nós vamos proceder a um sistema de equações com duas linhas e duas variáveis, tá? Que é x e y. Então, menos 3 mais 4x tem que ser igual a x, e menos x mais 2y tem que ser igual a y.
Então, igualando a zero aí no segundo membro, né? Nós passamos o x para o primeiro membro, então vai ficar menos 3x mais x, aliás, menos x, vai ficar menos 4x, mais 4y igual a zero. E menos x mais 2y, passa o y para o primeiro membro subtraindo, no caso, então vai ficar mais 2y menos y, que é igual a y. Que nós chegamos aqui, né? Então, nós temos isso também igual a zero. Nós podemos observar que a primeira equação equivale à segunda equação multiplicado por 4. Pode ver que 4 vezes a segunda equação vai dar a primeira equação que está aqui nesse sistema. Então, esse sistema, ele é um sistema indeterminado. Ele é possível e indeterminado. O que significa isso? Que ele vai assumir várias, ou melhor dizendo, infinitas soluções. Então, nós temos as soluções aí, a solução desse sistema representado por x igual a y. Olhem bem, ó, mesma coisa que isolasse aqui o y para segundo membro, tá, da igualdade aqui nessa segunda equação, teríamos o quê? Menos x igual a menos y. Multiplicando por menos 1 ambos os lados, seria x igual a y. Tá? Então, aqui ó, nós temos infinitas soluções. Por exemplo, o y pode ser qualquer número real. Se utilizarmos qualquer número real para a variável y, nós vamos obter os mesmos valores também para a variável x. Tá ok? Então, olhem bem, portanto, os autovetores, né, associados ao autovalor lambda igual a 1, são os vetores vx. Por quê? Nós temos xy, né? Mas como x é igual a y, nós podemos escrever dessa maneira. Então, vem x e x, porque o x é igual a y. Então, o y pode assumir o valor x. Lembrando que o x tem que ser diferente de zero, porque nós não devemos ter o vetor na origem, tá? O vetor 0, 0 não entra aqui. Então, ele tem que ser diferente de zero. Agora, nós vamos para o alto valor lambda igual a menos 2. Tá? Nós vamos calcular os autovetores para o alto valor lambda igual a menos 2. Então, vamos utilizar o mesmo conceito, tá? A vezes V igual a lambda V. Então, a matriz A multiplicado pelo vetor V, que é esse vetor coluna, é igual a lambda, que é o menos 2, multiplicado pelo próprio vetor coluna. Então, nós aplicamos aí linha vezes coluna, né? Então, menos 3 vezes x vai ficar menos 3x, mais 4 vezes y, tá? E menos 1 vezes x, que vai ficar menos x, mais 2y. Isso tem que ser igual a, nós fazemos o produto escalar por esse vetor, então vai ficar menos 2 vezes x, vai ficar menos 2x, e menos 2 vezes y, que vai dar menos 2y. Então, nós vamos montar novamente aí um sistema, tá? Com duas equações e duas variáveis. Então, vai ficar menos 3x mais 4y igual a menos 2, e menos x mais 2y igual também a menos 2. Então, nós procedemos aí, passamos todas as incógnitas por primeiro membro. Nós vamos ter que menos x, menos 3x aqui, tá? Ficou o 3 aqui não apareceu no sistema, mas aqui é menos 3x, mais, aliás, o menos 3x, né? Menos 2x, então vai ficar menos 3x mais 2x, que vai dar menos x, tá? Mais 4y, isso tem que ser igual a 0. E menos x mais 2y mais 2y, então vai ficar mais 4y igual a 0 também. Olhem bem, deu duas equações, tá, no sistema, só que as equações são iguais. Então, significa que essas equações equivalem a somente uma equação, tá? Então, esse sistema também ele é indeterminado, tá ok? Ele é possível e indeterminado. Então, se isolarmos o x, tá? Aqui, ó, multiplicamos, isolamos o x na equação, tá? Então, o x é igual a 4y. Nós passamos o 4 para o segundo membro, tá? E trocamos o sinal e fizemos a multiplicação por menos 1, tá? Então, o x é igual a 4y. Então, nós vamos ter aí que
os autovetores associados a lambda igual a menos 2, que é o alto valor, tá? São os vetores V. Eles são formados, como o x é igual a 4y, nós podemos colocar 4y, tá? No caso aí na coordenada x, tá ok? E o y permanece no próprio y. Então ficou 4, porque o vetor é x e y, né? Então ficou 4y e y. Lembrando que o vetor não pode ser o vetor na origem, tá? Não pode ser o 0, 0. Então o y tem que ser diferente de 0. E assim nós terminamos aí o estudo dos autovalores e autovetores.